Pare. Não role a tela. O que eu vou te falar agora vai colidir com tudo o que você pensa que sabe sobre a sua própria história. Se você sente que existe um abismo entre quem você é em público e o que Deus sussurra no seu íntimo, esse abismo não é falha sua. É um sequestro. Deus vai revelar a sua verdadeira identidade hoje, e o choque que você vai sentir é o som das correntes da amnésia espiritual se quebrando. Você está sentindo esse cansaço estranho, essa sensação de que está vivendo uma vida que é pequena demais para o tamanho da sua alma? Sua alma está como um leão que esqueceu como ruge porque passou tempo demais sendo ensinado a se comportar como uma ovelha dócil no meio de gente comum. À noite, seu sono é interrompido por um peso que não tem nome, uma exaustão que vem de tentar manter um disfarce de mediocridade para não atrair o ataque de quem está ao seu redor e não suportaria ver o seu brilho real. Suas decisões parecem estar sob uma névoa constante. Você é brilhante, você tem o DNA de quem nasceu para governar. Mas na hora de assinar o contrato, de fechar o negócio ou de tomar posse da oportunidade, parece que uma mão invisível rasura o seu nome. É como se a sua assinatura espiritual estivesse sendo apagada de um testamento celestial por mãos que não querem que você receba a herança. Você constrói com esforço, mas a estrutura desaba porque o invejoso convenceu você de que esse território nunca te pertenceu. E o peso maior acontece dentro de casa, no silêncio que grita. A sua mesa de jantar se tornou um campo de batalha invisível, onde a sua família não percebe que você está sendo apagado pouco a pouco. Eles te amam, mas amam a sua versão controlada, a versão que cabe no molde pequeno deles. Seus filhos estão crescendo vendo um herdeiro escondido que aceita trapos em um porão escuro, enquanto o céu declara que existe uma túnica de seda legítima esperando pelo seu corpo. Eu estou aqui hoje com um compromisso profético e inegociável com você. Eu vou te mostrar exatamente onde a sua assinatura espiritual foi rasurada por mãos humanas e como Deus vai devolver o seu nome original ainda hoje. Você vai entender finalmente por que o ataque que você sofre não é um castigo pelos seus erros, mas um reconhecimento violento do seu nível de autoridade que o inferno já percebeu, mas que você mesmo ainda não assinou embaixo. Eu vou revelar o código de identidade que o inimigo tentou apagar da sua linhagem através de traumas e silenciamentos que vêm de gerações passadas. Você vai ver que a inveja opera como um agente de amnésia espiritual para te manter em um estado de servidão mental enquanto você possui direitos legais de realeza. Não é sobre o que você tem ou faz, é sobre quem você é nos registros eternos que ninguém tem o poder de revogar. Ao final desta mensagem, eu vou entregar o escudo de cobertura exato para blindar a sua identidade e impedir que a revelação da sua nova fase atraia um novo nível de perseguição gratuita. Se você sente o peso dessa verdade, se o seu coração está batendo mais forte porque reconheceu o chamado nessa voz, por favor, fica comigo até o fim. Não quebre a linha de raciocínio antes que o selo final seja colocado sobre a sua cabeça. Você já sentiu que esse cansaço de ter que se explicar o tempo todo, essa sensação de que a sua verdadeira identidade está trancada em um cofre que você perdeu a chave, não é apenas emocional, mas sim espiritual? E se o fato de ninguém te reconhecer for um sinal de que existe uma batalha para que você nunca descubra o peso real da sua voz? Enquanto muitos tentam explicar isso como baixa autoestima, poucos percebem que a sua identidade sofre ataques não pelo que você não tem, mas pela ségula que Deus escondeu em você. Mas e se o verdadeiro motivo desse choque de revelação estiver justamente naquilo que você ainda não conseguiu enxergar no seu próprio reflexo? Agora pense comigo. E se tudo o que você enfrentou até aqui, esse silêncio nos almoços de domingo, essa sabotagem constante nos seus projetos e essa amnésia que te faz esquecer quem você é quando a dor aperta, for a resposta para aquela pergunta que há anos você carrega calado: por que parece que eu sou um estrangeiro na minha própria vida? Foi buscando respostas para isso que eu encontrei este livro digital chamado Os 7 Motivos Espirituais
pelos quais os escolhidos enfrentam tanta inveja. Esse livro não é apenas uma leitura, é uma chave de entendimento espiritual. Uma ferramenta feita para quem deseja enxergar além das aparências, parar de aceitar o rótulo de comum que o invejoso te deu e compreender por que existe uma lei espiritual de perseguição contra aqueles que carregam a marca de Ségula. Vários escolhidos aqui do canal já sentiram o chamado do escudo espiritual, mas ainda não tomaram a decisão de baixar o livro digital. Baixe agora mesmo. Está disponível no primeiro comentário fixado. Mas atenção, esse conteúdo pode não ficar disponível por muito tempo. Ele revela motivos espirituais que muita gente prefere ignorar, porque expõe o que existe por trás desse sequestro de identidade, dessa fadiga de ser aceito e desse boicote que a sua própria família faz sem perceber. Não espere a sua autoridade ser completamente apagada para buscar o que você já sente que precisa entender. Clique agora, baixe o seu exemplar e descubra por que o plano do invejoso para te manter em amnésia não conseguiu parar o que Deus começou em você. Se você for um dos primeiros a baixar, volte aqui e escreva Amém. Esse será o seu ato de fé. E hoje mesmo, Deus pode te mostrar o motivo pelo qual a sua verdadeira face tem causado tanto choque e tanto medo no mundo espiritual. Existe uma sombra que o Onipotente estende sobre aqueles que ele chama de seu tesouro particular. É uma cobertura que funciona como uma muralha invisível ao redor da sua identidade real, protegendo o que é sagrado do olhar predador. Quando você habita nesse esconderijo, a inveja pode até olhar para a sua direção, mas ela não consegue mais projetar a imagem de escravo sobre o herdeiro. O brilho da Ségula começa a queimar as mãos de quem tenta tocar no que Deus separou para si. Se você já entendeu que o que está em jogo aqui é o registro jurídico da sua própria vida, escreva aqui nos comentários agora mesmo: Eu sou Ségula. Não é apenas um comentário para as pessoas verem. É uma declaração de que a amnésia espiritual está perdendo o controle sobre a sua mente neste exato segundo. É o primeiro passo para reivindicar o lugar de honra que foi reservado no céu muito antes de você chegar a este mundo. E sobre exatamente isso, sobre essa túnica real que foi trocada por trapos em um porão escuro, sobre a assinatura que tentaram apagar do seu destino e sobre esse leão que habita em você e que hoje vai voltar a rugir com força, há um selo de 3 minutos que cabe exatamente dentro da próxima vez que alguém da sua família tentar te diminuir usando o seu passado, e que eu vou te mostrar mais adiante. Guarda no fundo da cabeça. E além do nosso guia digital, escolhido, você tem aqui uma outra forma de fortalecer essa mensagem que chegou na sua casa hoje, e de fazer ela chegar em cada vez mais escolhidos como você. Nós não recebemos 1 centavo por cada palavra que eu entrego para você todos os dias aqui no canal. Como forma de você devolver algo do que recebe aqui, mantemos também um link de doação voluntária aberto logo abaixo do livro digital, no primeiro comentário fixado. Qualquer valor que couber na sua mão hoje, qualquer quantia que o seu coração apontar, é isso que sustenta o nosso canal de pé. É isso que faz a próxima mensagem chegar até outra pessoa que precisa, exatamente como você precisou. Te espero lá, escolhido. E se você precisar sair antes do fim deste vídeo, esse escudo já está te aguardando no primeiro comentário fixado, logo aqui abaixo. Mas eu te peço que fique até o final, porque sem o contexto que vem agora, o selo não funciona com a mesma força sobre essa autoridade real que você está prestes a retomar das mãos de quem a roubou. Porque eu ainda não te disse a coisa mais importante. Existe um nome falso que o inferno deu para você para garantir que você nunca usasse o nome que Deus escreveu com o próprio dedo na sua testa. E nós vamos quebrar esse nome hoje, custe o que custar. Fecha os olhos por 1 segundo, ou pelo menos desvia o seu olhar da tela agora. Eu preciso que você se desconecte do barulho lá fora e preste atenção apenas na vibração dessa voz, porque o que eu vou te descrever agora não é uma teoria, é o mapa da sua própria vida. Eu vou te entregar 5 sinais de reconhecimento que o céu usa para identificar quem está sob um sequestro de identidade.
eu vou te descrever 5 coisas muito específicas. Se eu estiver certo sobre pelo menos 3 delas, você e eu vamos saber, sem sombra de dúvida, por que você parou exatamente aqui hoje. Não será uma coincidência. Será um diagnóstico jurídico do que está acontecendo no seu mundo invisível e por que a sua verdadeira face está prestes a causar um choque de revelação sobre todos aqueles que te subestimaram. O primeiro sinal é essa exaustão estranha, que não vem dos seus músculos, mas da sua alma, porque você passa o dia inteiro tentando se dobrar para caber em lugares pequenos demais. É o peso de uma túnica real que foi trocada por trapos de servidão. E agora, você gasta toda a sua energia interpretando o papel de uma pessoa comum para não assustar quem está ao seu redor. Você sente que, se soltar um único rugido de leão, as ovelhas que te cercam fugiriam de pavor. O segundo sinal é a reação desproporcional que a sua presença causa em ambientes novos, onde pessoas que mal te conhecem sentem uma irritação gratuita contra você. Elas não conseguem explicar por que não gostam da sua energia, mas a verdade é que o DNA celestial que você carrega brilha tanto que cega quem está acostumado com a mediocridade. O invejoso percebe a sua autoridade real antes mesmo de você abrir a boca para dizer o seu nome, e ele ataca preventivamente. O terceiro sinal acontece dentro de casa, onde o silêncio na mesa de jantar parece um julgamento constante contra o seu brilho. Sua família te olha, mas eles não veem o herdeiro. Eles veem apenas a versão útil que eles criaram para você interpretar. Às 3 da manhã, o peso disso te acorda. Você caminha até o banheiro, segura o rosto com as 2 mãos diante do espelho e sente que a pessoa refletida ali é um estranho, um personagem criado para agradar, enquanto o seu eu real grita de agonia. E sobre esse olhar no espelho às 3 da manhã e esse eu real que grita por socorro que você reconheceu agora, eu já deixei o escudo te aguardando no primeiro comentário fixado, logo aqui abaixo. Se você precisar sair antes do fim deste vídeo, ele está lá. Mas fica, porque o nome do que está acontecendo com você ainda não foi dito. O quarto sinal é o sequestro sistemático do seu mérito, onde você faz o trabalho duro, você traz a ideia brilhante, mas outra pessoa recebe o crédito e os aplausos. Você se cala e aceita as migalhas porque o inimigo te convenceu de que exigir o seu lugar é soberba, quando na verdade é justiça. Você está vivendo como um escravo que constrói pirâmides para senhores que não têm metade da sua visão, e a sua assinatura espiritual está sendo apagada. O quinto sinal é um sonho recorrente ou uma sensação profunda de que você nasceu para governar algo grande, uma certeza que volta com força sempre que você está no ponto mais baixo da sua dor. É o céu soprando no seu ouvido que a prisão onde você está hoje é apenas uma antessala. Você sente que possui direitos legais de realeza que foram revogados por mãos humanas, mas que o selo original de Deus sobre a sua vida continua intacto e pulsando. Agora para um segundo e respira fundo. Quantos desses 5 sinais bateram em cheio no seu peito agora? Foram 3? 4? Ou talvez todos os 5 te descreveram com uma precisão que chega a dar um calafrio na espinha. Se pelo menos 3 desses sinais confirmaram o que você já sentia, mas não tinha coragem de dizer, então você e eu sabemos que você não parou neste vídeo por um erro do algoritmo, mas por um chamado. Existe uma cobertura espiritual que o Onipotente reserva para aqueles que estão atravessando esse intervalo perigoso entre serem escolhidos e serem finalmente reconhecidos. O que você sentiu agora foi a confirmação de que o céu reconhece a sua assinatura espiritual, mesmo que o mundo tenha tentado rasurá-la nos últimos anos. Eu vou te mostrar como ativar essa proteção do Salmo 91 sobre a sua identidade real, para que o choque da sua nova fase não te destrua. Se você se reconheceu em cada palavra e sentiu o peso dessa verdade agora, escreve aqui nos comentários: "O meu nome foi escrito por Deus." Essa pequena frase é o seu primeiro ato de resistência contra a amnésia espiritual que tentou apagar quem você é. Ao declarar isso, você está começando a limpar a fuligem que o invejoso jogou no seu espelho para que você nunca visse o ouro que existe por baixo da pele.
Antes de eu te mostrar o instrumento de cobertura que vai blindar essa sua autoridade real contra o sequestro de identidade que você vem sofrendo, preciso te dar o nome do que você carrega. Porque o escudo só faz sentido depois que você souber o nome do alvo. E há uma palavra em hebraico que define exatamente o choque entre o que o mundo vê e o tesouro que Deus escondeu em você. Uma palavra que recontextualiza tudo o que eu acabei de te descrever nos últimos minutos. Existe uma classificação em registros celestes que descreve exatamente o que você é. Você acabou de atravessar uma confirmação. Não foi sugestão. Foi reconhecimento 3, 4, 5 vezes seguidas. Daquilo que essa amnésia espiritual que tentaram te impor já fazia em você antes de ter nome. E isso não é coincidência de algoritmo, é identificação de destino. O selo dessa hora que você está atravessando foi visto. Eu preciso que você entenda a urgência disso. Porque entre ser escolhido e ser coberto, existe um intervalo. Um intervalo que o invejoso conhece melhor do que você. O inimigo sabe que se você acordar agora, o sistema de controle dele colapsa. Não porque a unção foi revogada, porque chegou a próxima vez que alguém da sua família te olhar com desdém, e o que não tinha, agora terá proteção. E eu te falo isso porque eu já vi acontecer. Vi com herdeiros escondidos que estavam exatamente diante daquela túnica real, sendo trocada por trapos em um porão escuro, sentindo o cheiro do mofo de uma vida que era pequena demais para o tamanho da alma deles. Eu vi a assinatura apagada no testamento virar posse definitiva. Eu vi o leão que esqueceu como ruge voltar a rugir sobre as ovelhas que o zombavam. Eu vi o personagem de agradar os outros virar o governador da própria história. E não porque eles foram fracos ou tolos, porque o invejoso entrou nesse sequestro da identidade deles sem ninguém perceber. Quando eu uso essa palavra invejoso, eu não estou usando metáfora. Estou nomeando o que apaga o seu nome, o que borra o seu reflexo e o que te faz pedir licença para herdar o que Deus já escreveu com o próprio dedo na sua testa. E você já sabe disso. Você só ainda não tinha dado o nome. Você sente o peso de uma coroa que ainda não teve coragem de colocar na cabeça. O invejoso rouba o seu pão porque você ainda não percebeu que é o dono da padaria. Você está pedindo licença para existir para pessoas que deveriam estar pedindo a sua direção. Antes de eu nomear o escudo dessa dor do sequestro da sua identidade, leva o polegar até o primeiro comentário fixado, logo aqui abaixo. Ainda não clica. Só deixa o olhar chegar lá e reconhecer que ele existe. Faz isso agora. Foi exatamente atrás dessa resposta que eu cheguei até este livro digital chamado Os 7 Motivos Espirituais pelos quais os escolhidos enfrentam tanta inveja. Ele é o mapa para quem cansou de viver com a identidade sequestrada e revela a tentativa do inimigo de te manter em amnésia, enquanto o seu nome real é herdeiro. Isso para agora. Este livro vai te mostrar como parar de sentir o peso de uma coroa escondida, como impedir que o mecanismo da inveja continue agindo sobre o seu mérito, e o que muda quando você finalmente assina o seu decreto de realeza. Não é sobre o que você tem, é sobre quem você é. Ele protege a sua assinatura no testamento, devolve o rugido do leão e quebra a túnica de trapos que o porão da vida te impôs. Não espere a próxima vez que alguém da sua família te olhar com desdém para buscar o que você já sente que precisa entender. Está no primeiro comentário fixado, logo aqui abaixo. Toca no link agora, garante o seu exemplar e descobre por que esse sequestro de identidade não tem autoridade legal para parar o que Deus decretou sobre você. E se você estiver entre os primeiros a baixar, retorna aqui e deixa registrado nos comentários. Amém. Esse amém é o som das correntes da sua verdadeira face se libertando. Faz isso antes daquela próxima conversa, carregada de desdém na sua família. A segurança que você busca não está em ser aceito. Está na sombra que o Salmo 91 descreve. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Essa é a arquitetura da sua blindagem. Ela impede que o sequestro da sua identidade alcance o seu futuro.
Um herdeiro escondido, sem aprender essa arquitetura, acaba morrendo em um porão que nunca foi dele. O livro digital que está no primeiro comentário fixado foi construído sobre essa arquitetura. Ele é o que você precisa para sobreviver a esse sequestro sistemático da sua autoridade real. E tudo isso por menos que um café apressado, enquanto você tenta engolir a humilhação de ser ignorado no trabalho. Menos que uma pizza fria dividida com quem só te valoriza pelo que você faz, nunca por quem você é. Menos que um lanche de sábado, enquanto você finge que não está ouvindo as piadinhas da família sobre os seus sonhos. É um investimento no seu nome original. E aqui, diante de algo que pode mudar o curso da sua herança espiritual pelos próximos 12 meses, você vai pensar 2 vezes. Não porque vale menos, porque o mecanismo do invejoso em você não quer que você se reconheça como rei. Essa hesitação tem nome. Ela é o pavor da falta tentando impedir que você acesse o escudo do sustento da sua própria dignidade, vestida agora de razoabilidade financeira. Mas o céu vê a diferença entre preço e valor, e tem garantia de 7 dias. Se você abrir, ler e não servir, manda um e-mail e recebe o dinheiro de volta inteiro. Sem pergunta, sem processo, sem julgamento. Nós tiramos o peso dos seus ombros, especialmente quando o que está em jogo é a cobertura daquela túnica real que Deus quer colocar em você hoje. O risco é nosso. Faça isso antes que o próximo erro do passado seja jogado na sua mesa para tentar apagar o seu futuro. Vários escolhidos aqui no canal já mudaram a sua história assim. Marcos, 62 anos, ex-executivo que vivia na sombra de sócios medíocres. Ele me escreveu numa quinta-feira de noite, contando como se sentia um escravo, construindo pirâmides para senhores sem visão, culpando sua própria falta de agressividade. Leu o livro entre quinta e sexta, no intervalo de uma reunião onde tentariam apagar seu mérito mais uma vez, e me mandou uma mensagem dizendo que pela primeira vez em 20 anos, ele não pediu licença para brilhar. O resultado foi o maior contrato da carreira dele, fechado em 40 minutos. Clara, 38 anos, mãe e artesã brilhante. No sábado à tarde, enquanto preparava o jantar para uma família que havia apenas como a versão útil, ela sentiu o peso do sequestro da sua identidade. Ela se olhou no espelho às 3 da manhã com o livro aberto no celular e percebeu que o nome dela estava sendo rasurado. Na segunda-feira, ela abriu o seu próprio ateliê, e a primeira cliente foi justamente aquela pessoa que sempre a diminuiu. Ricardo, 45, herdeiro escondido em um cargo de recepção. Na terça-feira de manhã, cansado de ser o leão que fingia ser ovelha, ele aplicou o ritual de cobertura antes de entrar no escritório. Ele parou de se desculpar por existir. Em menos de 3 horas, o diretor da empresa o chamou e disse que sentia uma autoridade nele que nunca tinha visto antes. Talvez daqui a 3 horas você também receba esse reconhecimento. Cada olhar de desdém na sua mesa sem esse entendimento é a morte lenta da sua paz. Cada hora sem saber o nome do que é ségula é a autoridade do invejoso crescendo sobre a sua casa. Cada 12 meses sem os 7 motivos dos escolhidos é essa erosão da autoridade tirando o pão da boca dos seus filhos. E a sua família também não percebe. E os seus filhos também não percebem. E essa erosão da autoridade continua chegando, com o mesmo sorriso, sentando na mesma cadeira, saindo pela mesma porta. E antes de eu te entregar a próxima palavra que ainda vem agora, porque ela ainda vem, e ela pesa, eu preciso fazer um pedido para você que está aqui comigo. O nosso canal não vive de patrocínios ou de verbas externas. Ele vive da semente de escolhidos que entendem que essa mensagem não pode parar. Logo abaixo do link do nosso livro digital, você vai encontrar um link de doação voluntária. Se o seu coração sentir que essa palavra está mudando o seu dia e você quiser retribuir, qualquer valor é um selo de gratidão que mantém essa voz no ar para o próximo que for chegar. Te espero lá novamente, escolhido. A decisão agora é sua, mas não saia agora. O selamento ainda não terminou. É o nome exato do que está acontecendo com você neste momento. Uma palavra que veio do hebraico antigo
e atravessou 3.000 anos para te encontrar nesta madrugada de revelação. O que vem a seguir vai mudar o seu reflexo para sempre. Fica. Existe uma palavra no hebraico antigo que é o código mestre para entender o porquê de tanto choque ao redor da sua presença. Essa palavra é segulá. Escute. S-E-G-U-L-A-H. No vocabulário comum, as pessoas tentam traduzir isso apenas como tesouro, mas essa tradução é pobre e incompleta. Ela não alcança a profundidade do que você carrega. Para o mundo, um tesouro é algo que você guarda num cofre. Para Deus, ségula é uma propriedade exclusiva, um tesouro particular do rei que não pode ser tocado nem pelos generais mais poderosos do exército. O erro que você cometeu nos últimos anos foi acreditar na definição popular de que você é apenas alguém bom. O invejoso ama quando você se define assim, porque a bondade sem consciência de ségula é um convite ao roubo. Se você acha que é comum, você aceita ser tratado como comum, mas a verdade é que você é uma possessão direta da coroa celestial. O choque que as pessoas sentem quando você entra em um lugar não é por causa do seu sapato ou da sua fala. É o sistema de defesa do mundo reconhecendo que uma ségula de Deus acabou de invadir o território. O invejoso opera através de uma amnésia espiritual induzida para que você esqueça que é ségula. Ele joga a fuligem do desdém, da crítica familiar e do silêncio sobre o seu brilho para que, quando você se olhe no espelho, veja apenas um carvoeiro sujo em vez de um herdeiro real. Ele precisa que você acredite que é um escravo, porque um rei que se sente escravo entrega o seu governo sem lutar. Mas o registro original de quem você é está guardado onde a mão humana não alcança. Você não é apenas um escolhido aleatório. Você é a propriedade privada do Altíssimo em meio a um mundo que tenta leiloar a sua dignidade. O motivo de tanta perseguição é que o inimigo sabe que se você recuperar a consciência de ségula por um único segundo, o império de mediocridade que ele construiu ao seu redor desaba. Você deixa de ser uma vítima das circunstâncias para se tornar o ponto de autoridade onde Deus manifesta o seu governo. José foi o homem mais invejado e mais elevado do Antigo Testamento. E isso não é título de livro de história. É registro bíblico assinado pelo próprio Deus para servir de espelho para a sua vida hoje. José não sofria porque era arrogante. Ele sofria porque teve a coragem de contar um sonho que revelava a sua verdadeira identidade de governador antes mesmo de ter um cargo. Ele teve a visão da sua ségula, enquanto ainda cheirava as ovelhas do pasto de seu pai. A primeira inveja que ele enfrentou não veio de inimigos de guerra, mas de dentro de casa. Seus irmãos, aqueles que deveriam proteger a sua túnica, foram os primeiros a querer rasgá-la. Eles o jogaram em um poço seco e o venderam como mercadoria para o Egito, tentando provar que ele era apenas um objeto que podia ser negociado. Eles queriam que o deserto engolisse o sonho e que a escravidão apagasse o nome de José. Eles queriam que ele vivesse em amnésia, esquecendo que era o favorito do rei. No Egito, a inveja continuou seguindo os seus passos. Na casa de Potifar, ele foi falsamente acusado porque a sua presença exalava uma autoridade que a mentira não suportava. Ele foi jogado na prisão, passando anos pagando por um crime que não cometeu. Mas a prisão de José não foi um cemitério. Foi o laboratório onde Deus testou se a identidade dele dependia da túnica de seda ou se estava gravada no espírito. Mesmo no cárcere, a ségula de José brilhava tanto que o carcereiro entregou as chaves em suas mãos. A elevação de José não aconteceu por sorte, mas por uma sabedoria prática aplicada que ele extraiu diretamente do seu segredo com Deus. Ele interpretou os sonhos do faraó e, em um único dia, o prisioneiro esquecido se tornou o segundo no comando de toda a terra. Ele preparou o mundo para 7 anos de fartura e 7 anos de fome, tornando-se o mantenedor de nações. A identidade que tentaram enterrar no poço foi a mesma que salvou o mundo da fome anos depois. Até mesmo os irmãos que o venderam precisaram se curvar diante da autoridade que tentaram destruir. Jesus citou José como o tipo do Messias rejeitado pelos seus.
mostrando que a trajetória do herdeiro que é odiado antes de ser coroado é um padrão eterno. José não mudou quem era no palácio, ele apenas revelou o que já era no poço. A inveja dos irmãos foi o motor violento que, sem querer, empurrou José para o centro do seu destino profético. E ele não levou essa sabedoria para o túmulo, deixou registrada com uma precisão cirúrgica que atravessou 3.800 anos sem perder a aresta. O homem que foi vendido por inveja deixou o mapa para quem é invejado hoje. José entendeu que a cobertura de Deus não impede o poço, mas garante que o poço seja apenas a antessala do palácio. E esse mapa de sobrevivência e domínio é exatamente o que você está prestes a receber, em forma de instrumento de blindagem para a sua própria vida. Imagine um rei que foi sequestrado quando ainda era criança e levado para trabalhar em uma carvoaria escura. Ele passa 20 anos carregando sacos pesados, respirando fuligem e sendo chicoteado por capatazes que se divertem com a sua dor. Como não há espelhos na carvoaria, ele olha para o seu reflexo apenas em baldes de água suja no fim do dia. Ele olha e vê um rosto manchado, cansado e coberto de cinzas. Ele acredita com cada fibra do seu ser que ele é fuligem. Ele acredita que nasceu para o carvão. Um dia, enquanto ele caminha por uma estrada deserta carregando um fardo, Deus coloca na frente dele um espelho de ouro legítimo, limpo e polido. O choque do rei, ao parar diante daquele objeto, não é ver o brilho do ouro da moldura. O choque real acontece quando ele começa a passar a mão no próprio rosto, limpando a fuligem, e percebe que por baixo das manchas, os olhos dele são olhos de rei. Ele percebe que o DNA dele nunca foi de escravo. Nesse momento, a carvoaria deixa de ter poder sobre ele. O chicote pode estalar. O capataz pode gritar, mas ele agora sabe quem é. A inveja que você sofre é a fuligem que o inferno joga no seu rosto todos os dias, através de palavras de desânimo e sabotagens, para garantir que você nunca limpe o seu espelho. O invejoso tem pavor de que você se veja como Deus te vê, porque no dia em que você se reconhecer, a carvoaria onde você vive hoje perde o seu melhor trabalhador. Você passou tempo demais olhando para baldes de água suja e acreditando no que as pessoas diziam sobre as suas cinzas. Mas o espelho de ouro da revelação está diante de você agora. A dor que você sente é o processo de limpeza. É a fuligem saindo para que a sua pele real apareça. Você não está sendo destruído. Você está sendo desmascarado da mentira que te contaram para que a sua verdadeira face choque o mundo. A verdade é que a sombra do Onipotente não é um lugar de fuga, é um posto de comando. Habitar no esconderijo do Altíssimo significa que a sua identidade agora está sob a jurisdição de um governo que nenhum invejoso pode subornar. Quando você entende que é segula, o Salmo 91 deixa de ser uma poesia de conforto e passa a ser o regulamento de segurança da sua realeza. Você está sob uma escolta que não dorme e que não permite que o seu nome seja rasurado novamente. A proteção de Deus sobre a sua vida agora ganha uma nova camada de densidade. Não é apenas sobre não cair, é sobre permanecer de pé enquanto tudo ao redor tenta te puxar para o chão. O selo da Segulá foi ativado na sua mente e a amnésia espiritual que te mantinha cativo está se dissipando como névoa diante do sol. Você está retomando o controle do seu reflexo e, com ele, a autoridade sobre o seu território. O choque que o título deste vídeo prometeu começou agora, mas ele não termina nesta descoberta. A verdade mais profunda sobre como aplicar essa autoridade nos próximos dias ainda está por vir, e ela tem o seu nome original escrito nela. O que você vai ouvir a seguir é o que separa os que apenas sabem quem são daqueles que governam onde estão. Deixe eu parar por um minuto completo e colocar tudo o que você acabou de ouvir em palavras simples, sem poesia, sem metáfora, só os fatos. O que você chama de azar ou má fase é, na verdade, um boicote espiritual à sua herança. A sua exaustão não é física, é o peso de uma túnica real que tentaram queimar em um poço seco enquanto você ainda dormia. A inveja não te ataca pelo que você faz ou pelo que você tem, mas pelo registro jurídico de Segulá, que brilha no seu espírito
e que o inferno tem pavor que você descubra. Você está vivendo em um estado de amnésia espiritual induzida, aceitando migalhas e desculpas, enquanto o banquete do rei tem o seu nome gravado na cabeceira da mesa. E aqui está quem você é dentro de tudo isso. Você não é uma vítima das circunstâncias. Você é o dono legítimo de um território que foi invadido enquanto você estava distraído com a dor alheia. Você é o herdeiro que o invejoso tenta convencer de que é um bastardo, para não ter que devolver as chaves do governo da sua própria vida. A sua verdadeira identidade não é algo que você constrói com esforço humano. É algo que você reivindica, porque já foi paga e decretada na eternidade, muito antes do primeiro invejoso nascer. Agora, o que vem a seguir é a separação definitiva entre quem aceita continuar coberto de fuligem e quem escolhe o ouro do próprio rosto. Eu vou te mostrar os 3 níveis de autoridade que o inimigo tentou apagar da sua memória e como retomar cada um deles agora, com a força de quem finalmente despertou. O primeiro arquétipo é o herdeiro escondido. Ele é aquele que carrega o DNA da realeza nas veias, mas foi ensinado a se desculpar por existir e a pedir licença para brilhar. Ele vive no porão da própria vida, limpando a prata de senhores que não têm metade da sua visão, acreditando que a sua túnica de seda foi perdida para sempre, em algum erro do passado. Espiritualmente, o herdeiro escondido é o alvo favorito da amnésia espiritual. Enquanto ele não se reconhecer como o dono da casa, ele continuará pagando aluguel para o invejoso em forma de paz roubada, noites em claro e mérito sequestrado. A sua servidão mental é a única coisa que mantém o trono da sua história vazio e permite que o inimigo sente no lugar que pertence por direito à sua linhagem. O segundo arquétipo é a segula inviolável. Você não é apenas um tesouro guardado em um cofre. Você é a propriedade exclusiva do rei, o item do inventário celestial que possui um selo de proibição absoluta sobre ele. Ser segulá significa que a sua vida não está em leilão e que o seu destino não pode ser negociado por mãos humanas, independentemente do que digam no almoço de domingo ou na reunião de trabalho. A implicação espiritual é que qualquer ataque contra a segula é lido como um ataque direto contra a coroa de Deus. Quando você assume essa identidade, a inveja deixa de ser um problema seu e passa a ser um problema do reino. O invejoso tem pavor da segula, porque ela atrai a escolta de anjos que não dormem e que garantem que o tesouro particular do Altíssimo permaneça intocado, mesmo no meio do fogo. O terceiro arquétipo é o governador do intervalo. Ele é aquele que já recebeu o decreto do trono, mas ainda está atravessando o tempo de teste entre a unção e a posse definitiva no palácio. Ele possui a sabedoria de José para administrar a escassez enquanto a abundância não chega, mantendo a postura de autoridade e a coluna ereta, mesmo quando as paredes ao redor ainda cheiram ao mofo da prisão. Nesse estado, a sua maior arma é a memória do sonho que Deus te deu. O governador do intervalo sabe que o tempo é um aliado estratégico, não um inimigo, e que cada dia no poço é uma aula necessária sobre como governar com justiça. A inveja tenta acelerar a sua queda através da impaciência, para garantir que você nunca chegue à maturidade necessária para sustentar o peso da glória que o seu nome carrega. Se o seu espírito estremeceu ao ouvir o nome de um desses 3 arquétipos, escreva aqui nos comentários agora mesmo: eu reivindico o meu nome. Não é para o algoritmo deste canal, é para o seu registro no céu. Ao digitar essa frase, você está quebrando o pacto de silêncio e mediocridade que o invejoso tentou fazer com a sua identidade. É o som do selo de cera da amnésia sendo estraçalhado diante de testemunhas físicas e espirituais. Faça isso como um herdeiro que acaba de encontrar o testamento original escondido no fundo da gaveta. Agora, toca no botão de se inscrever e ativa o sino. Este canal não é entretenimento para as suas horas vagas. É um centro de treinamento intensivo para quem é segulá. Ao se inscrever, você está decidindo parar de vagar pelo deserto e começar a habitar no esconderijo, cercando a sua mente com o escudo de uma palavra que o mundo tenta calar a todo custo. Entra para a escolta agora, porque o tempo de andar sozinho terminou.
Eu vou te entregar agora o protocolo de retomada, um exercício de autoridade prática para você executar nos próximos 5 minutos. O nome desse framework é o Despertar da Segula. Ele foi desenhado para limpar a fuligem que o invejoso jogou no seu reflexo e restabelecer a sua conexão legal com o decreto real que está sobre a sua cabeça. O primeiro passo é identificar a fuligem. Você vai listar mentalmente 3 mentiras que o invejoso, seja ele um colega, um vizinho ou alguém da sua própria família, te contou sobre você nesta última semana. E que você, por um momento, aceitou como verdade. O segundo passo é limpar o espelho. Você vai declarar em voz alta, onde quer que você esteja agora: eu sou Segulá, propriedade exclusiva do rei, e nenhuma assinatura humana tem poder para rasurar o meu nome. O terceiro passo é assinar o decreto. Tome uma decisão de rei ainda hoje. Faça algo que você tinha medo de fazer, ou tome uma posição que você estava adiando por medo do julgamento alheio. O selo de confirmação de que esse protocolo foi ativado será uma sensação de leveza súbita no peito e um calor nas palmas das suas mãos, como se você estivesse finalmente segurando um objeto pesado que sempre te pertenceu. É o peso da sua coroa e do seu governo voltando para o lugar de direito. Sinta isso agora. E o protocolo de retomada que você acabou de receber, ele é um portal, não a casa inteira. Mas existe uma diferença entre abrir uma porta e habitar a casa inteira. O que eu te entreguei agora cobre a próxima vez que alguém da sua família te olhar com desdém e tentar te lembrar de um erro do seu passado para apagar o brilho do seu futuro. Uma cobertura. O que está no primeiro comentário fixado cobre os 7 motivos pelos quais essa amnésia espiritual, por sequestro de identidade, te escolheu como alvo, não aleatoriamente, não por acidente, mas porque algo específico em você ativou a Segulá sobre a sua vida. Mostra os 3 padrões que o invejoso usa para chegar ao seu território de governo e tentar roubar a sua paz. E te dá o ritual completo de cobertura que você executa antes de cada confronto familiar ou profissional pelos próximos 12 meses. Você acabou de ser declarado o herdeiro escondido. Mas o herdeiro escondido sem escudo completo é apenas um alvo lucrativo para o invejoso. Você é como um espelho de ouro legítimo que foi coberto por fuligem em uma carvoaria escura. Sem o polimento correto e a proteção adequada, qualquer um pode passar por você e te tratar como um pedaço de carvão sem valor. O selo que você recebeu agora é real. O que está no primeiro comentário fixado é o que transforma esse selo numa armadura impenetrável. E enquanto você ouve isso, alguém como você já abriu o link e está no terceiro motivo. Não estou te apressando. Estou te dizendo que o link continua lá, exatamente onde você esperava encontrá-lo, esperando pela mesma decisão de realeza que você está tomando agora. Mas antes de você decidir, eu preciso te mostrar o que o invejoso vai tentar fazer contra essa ferramenta nas próximas 72 horas. O momento em que você começar a operar no que acabou de receber, e isso vai acontecer com força total nas próximas 72 horas, 3 coisas específicas serão lançadas contra o seu espírito para tentar restabelecer o sequestro da sua identidade. O invejoso não desiste do território sem lutar, e o alvo dele não é o que você conquistou, mas o registro jurídico de quem você descobriu ser. Fique atento, porque o ataque agora será cirúrgico e silencioso. A primeira tática é o sussurro da razoabilidade, uma bomba de dúvida que tenta te convencer de que tudo o que você ouviu aqui foi apenas uma coincidência ou um surto de entusiasmo passageiro. O inimigo vai usar a lógica do mundo para dizer que você está sendo arrogante ao se ver como Segula, sussurrando que é mais seguro continuar sendo a ovelha dócil que ninguém ataca. Ele quer que você sinta vergonha do seu DNA real. Para vencer isso, você usa o decreto da singularidade. No instante em que a dúvida bater, você vai tocar no centro do seu peito e declarar: eu não sou igual aos que me cercam. Eu sou propriedade exclusiva do rei. Essa declaração verbal quebra a frequência da mediocridade e reafirma que a sua assinatura no testamento celestial é irrevogável. Não discuta com a dúvida.
Apenas ative o seu decreto de realeza diante do espelho. A segunda tática é a crise de distração pelo dano, onde o invejoso vai criar um conflito súbito ou ressuscitar uma traição antiga para focar a sua atenção na dor do ferimento e te fazer esquecer o motivo da sua escolha. Ele precisa que você olhe para o buraco do poço para que você não consiga enxergar a estrada que leva ao palácio. Se ele conseguir te manter ocupado com a mágoa, ele mantém a sua identidade sequestrada. A arma contra isso é a visão da segula. Você vai olhar para o conflito e reconhecer que a agressividade gratuita é, na verdade, o GPS que indica o valor do que você carrega. Em vez de reagir à traição, você vai agradecer a Deus pelo reconhecimento violento que o inferno está fazendo da sua nova autoridade. Onde há ataque de identidade, há um tesouro de segula que o inimigo teme. A terceira tática é o espelhamento torto através do isolamento, onde as críticas da sua própria família serão usadas como se fossem a voz de Deus para te punir. O invejoso sabe que o isolamento de quem vê demais dói, e ele vai tentar te convencer de que você está sozinho porque está errado, quando na verdade você está sendo preservado. Ele quer que você troque a sua túnica real pela aprovação dos medíocres. A terceira arma é o escudo de José. Você vai escolher o silêncio estratégico diante das críticas familiares, parando de tentar se explicar para quem não tem autoridade para entender o seu sonho. Você vai falar apenas com o Deus que te deu a visão, protegendo a sua segula em um segredo absoluto. O silêncio do herdeiro é o som da sua armadura sendo ajustada para o governo que se aproxima. E sobre esse isolamento que você reconheceu como real, eu preciso te dizer uma coisa agora. Existem mais 4 táticas além dessas 3. Não consigo abrir todas aqui. Não por falta de tempo, por densidade. Cada uma precisa de página própria, com a contra-arma exata, com a declaração verbal específica que neutraliza o ataque no instante em que chega. E enquanto eu não entrego essas 4 táticas aqui, o mecanismo dessa amnésia espiritual as conhece todas. Tudo isso está mapeado dentro de os 7 motivos espirituais pelos quais os escolhidos enfrentam tanta inveja, junto com a sequência exata de cobertura aplicada ao sequestro da sua autoridade real. Você vai precisar disso, não amanhã. Você vai precisar disso hoje à noite. Quando a amnésia espiritual tentar te convencer de que este vídeo foi apenas um surto passageiro. Você vai precisar disso amanhã de manhã, quando o peso da rotina comum fizer a memória da sua realeza perder a cor. E você vai precisar disso na próxima vez que alguém da sua família te olhar com desdém e tentar ressuscitar um erro do passado, apenas para apagar o brilho da sua nova face. O link continua no primeiro comentário fixado. Não estou te apressando. Estou te avisando de que o segundo dia é mais difícil que o primeiro. E o arquiteto dessa amnésia espiritual sabe disso melhor que você. Mas antes de você sequer pensar em clicar, eu preciso te mostrar o que você mesmo vai fazer contra você nas próximas 72 horas, porque o pior obstáculo não é o invejoso. É a voz que você confunde com a sua. O maior obstáculo real que você vai enfrentar não é o seu irmão invejoso, é o seu medo de parecer mal agradecido para quem te deu abrigo no seu pior momento. Mas hoje quer cobrar o aluguel da sua alma através do controle. Você se sente em dívida com quem te viu como escravo, e o sistema de defesa do invejoso usa essa gratidão distorcida para te manter em amnésia. Parece razoável abaixar a cabeça, parece humilde aceitar o silenciamento, mas não é humildade, é cumplicidade com o sequestro da sua própria identidade. Essa síndrome de "mas é da minha família" é a corrente mais pesada que prende o herdeiro escondido no porão. Você acredita que honrar é obedecer ao boicote, quando honrar é manifestar a ségula que salva a linhagem inteira da fome. Você precisa entender que o herdeiro que aceita ser tratado como escravo não está sendo bom, está sendo negligente com o governo que Deus confiou às suas mãos. A sua defesa específica contra esse vício na aprovação alheia é o reframe da autoridade. Você não deve lealdade à versão pequena que criaram para você. Você deve lealdade ao rei que escreveu o seu nome original. Quando você parar de pedir permissão para brilhar,
a sua própria família será forçada a decidir entre continuar na inveja ou se curvar diante da luz que Deus colocou em você. Escolha o seu nome real e deixe que o mundo lide com o choque. E tem uma última coisa, a que mais me preocupa de todas, que eu vou fazer com você antes desta mensagem fechar. É o selamento final que impede que o ouro que você limpou hoje volte a ser coberto pela fuligem amanhã. Fica comigo, porque o que vem a seguir é o ponto de não retorno da sua história. Fecha os seus olhos agora e descansa o seu olhar longe dessa tela. Respira fundo, puxando o ar como se estivesse tentando sentir o cheiro do óleo da unção que o céu derrama sobre a cabeça de um rei, e não mais a fuligem da carvoaria que você respirou por tanto tempo. Coloca a sua mão direita sobre o centro do seu peito, exatamente onde esse leão que habita em você tem batido as patas tentando despertar desse sono de amnésia espiritual que tentaram te impor. Sinta o seu coração e reconheça que cada pulso é um registro de que o seu nome original ainda vibra nos livros da eternidade. Você não está aqui por acaso. Está aqui para que a sua assinatura espiritual seja restaurada e para que a túnica de trapos que o invejoso te deu seja queimada agora. Nós vamos limpar o espelho, herdeiro. Vamos quebrar o pacto de silêncio que sequestrou a sua identidade por tempo demais. Eu te libero agora desse medo covarde de parecer mal agradecido diante daqueles que te deram migalhas no poço, mas que hoje querem cobrar o governo da sua alma como se fosse juros. Eu quebro essa falsa lealdade que te obriga a diminuir a sua própria vitória para não ferir o ego dos medíocres que te cercam. Você não deve a sua mediocridade a ninguém. Você deve a sua grandeza ao rei que te chamou pelo nome original e te marcou como Segular. Eu libero o seu espírito dessa versão de você que aceitou ser o escudo humano das flechas alheias, absorvendo o ódio dos invejosos apenas para que a sua família ficasse em paz. Essa paz é falsa e está custando o seu brilho. Eu arranco essa máscara de servo útil e ordeno que a vergonha que você sente por ser grande seja trocada agora por um senso de justiça santa. Você não foi feito para ser um para-choque de frustrações, mas a ségula inviolável do Altíssimo. Eu ordeno a quebra de todas as vozes de desqualificação que sussurram no seu ouvido que você é um impostor. Que caia por terra agora toda a amnésia que te faz esquecer quem você é no exato momento em que a dor da traição aperta. O seu DNA não muda porque o poço é escuro. Eu desligo a sua frequência da comparação com os irmãos que te venderam, restabelecendo a sua consciência de realeza absoluta sobre o seu destino. Eu decreto o fim do padrão de chegar em casa e descarregar o peso da sua autoridade sequestrada sobre aqueles que você ama. Chega de permitir que a erosão da sua autoridade drene a sua paz na mesa de jantar. Eu te libero do ciclo de ser um rei na batalha e um mendigo de afeto no seu próprio território. A mão invisível que apagava o seu nome do testamento está sendo cortada agora, e o seu registro jurídico de realeza volta para o topo da lista celestial. Eu convoco agora o despertar do herdeiro escondido que habita em você. Que o DNA de realeza que corre nas suas veias assuma o controle das suas decisões e que você pare de pedir licença para herdar o que o céu já decretou. Saia do porão agora, herdeiro. Limpe a fuligem do rosto e vista a consciência de que a carvoaria foi apenas o laboratório onde a sua resistência foi forjada para o peso da coroa que você vai carregar. Eu ativo sobre a sua vida o selo da ségula inviolável, que a partir deste instante, qualquer mão que tentar tocar na sua identidade para roubar o seu mérito ou borrar o seu reflexo, sinta o fogo da proteção exclusiva de Deus. Você está sendo cercado por uma escolta de anjos que reconhecem o seu brilho particular. Você não é mais um alvo lucrativo para o invejoso. Você é a propriedade privada do rei, e quem te ataca agora, ataca o trono. Eu convoco a sabedoria do governador do intervalo sobre a sua mente. Receba agora a clareza de José para administrar o silêncio do poço e o tempo da prisão com a dignidade de quem já se vê sentado à direita do faraó. Que a sua coluna se erga e o seu olhar se firme na promessa, porque o tempo de ser mercadoria humana acabou.
Você está sendo preparado para ser o restaurador da honra da sua linhagem e o mantenedor da sua casa. Agora, eu preciso do seu decreto. Leva o seu polegar até o centro da sua testa, exatamente onde a marca da unção foi colocada no dia em que você foi escolhido. Aperta com força e declara com a voz desse leão que volta a rugir dentro de você: Eu sou Segula. O meu nome foi escrito por Deus, e nenhuma mão humana tem poder para rasurá-lo. Sinta o calor da autoridade voltando para as suas mãos. O sequestro terminou agora. A túnica de trapos que você usou na carvoaria da amnésia acaba de ser lançada no fogo. Sinta o toque da seda legítima sobre a sua pele marcada, o conforto de uma identidade que não precisa se explicar para ser real. O espelho de ouro está limpo, e o rosto que você vê agora não é mais o do personagem criado para agradar aos medíocres, mas a face do governador que o céu enviou para esta terra. Mas não diga amém ainda. O selamento físico desse novo tempo precisa de um último movimento, um decreto de cobertura que vai blindar o que você acabou de recuperar. Nós não terminamos a obra de proteção sobre a sua casa e sobre os seus próximos 12 meses. Fica comigo, porque o que vem a seguir é o ponto de não retorno da sua história. Eu estendo essa cobertura agora sobre a sua mesa, sobre as refeições em família, onde o silêncio se tornou uma arma de isolamento. Que a inveja não consiga mais sentar na cadeira ao seu lado para roubar o sabor da sua vitória. Eu cubro a sua casa física, as paredes que guardam os seus suspiros e os seus filhos, para que eles não herdem a sua amnésia, mas que vejam em você o brilho da ségula voltando para o seu lugar de origem. Eu blindo o seu território de governo, os contratos que têm o seu nome e as oportunidades que o invejoso tentou trancar. Que a sua assinatura espiritual seja reconhecida em cada porta que se abrir nos próximos dias. Meu filho, eu te vejo. Eu sempre te vi. Que eu te vi naquele almoço em que sua conquista virou silêncio na mesa. E você passou as 2 horas seguintes tentando se fazer menor para que o ar voltasse a circular e as pessoas não se sentissem ofendidas pela sua luz. Eu vi quando você engoliu a sua própria alegria para não parecer arrogante diante de quem nunca quis o seu bem, apenas para garantir uma paz que estava custando a sua alma. Eu te vi às 3 da manhã, segurando o seu rosto com as 2 mãos diante do espelho, chorando por não reconhecer a pessoa que estava ali. Eu ouvi o seu grito mudo, pedindo para ser você mesmo, sem precisar de máscaras ou de autorizações humanas para existir. Eu vi a túnica que eu te dei sendo jogada no chão, enquanto você vestia os trapos da utilidade para ser aceito na casa de quem sempre invejou o seu destino. Eu te vi na carvoaria da vida, carregando fardos que não eram seus, respirando a fuligem da desqualificação constante. Eu vi quando tentaram rasurar o seu nome do testamento da promessa, achando que o silêncio deles era maior que o meu decreto eterno. Mas eu sou o guarda da sua Segula. Eu sou aquele que nunca esqueceu quem você é, mesmo quando você mergulhou na amnésia profunda por causa da dor. Eu te vi sendo vendido por quem deveria te proteger, e eu vi o seu coração se fechando como uma prisão escura. Mas hoje, eu estou limpando o espelho de ouro com as minhas próprias mãos. Eu estou tirando a mancha de carvão dos seus olhos para que você veja o que eu vejo. Você não é o escravo do porão. Você é o governador que eu preparei no intervalo da dor para sustentar gerações inteiras. Receba agora a túnica de seda legítima e sinta o peso da coroa que o mundo tentou esconder de você. O tempo do sequestro da sua identidade terminou porque a minha voz chegou primeiro ao seu coração. Você é propriedade particular do rei, e a partir de hoje, quem tocar em você estará tocando na pupila dos meus olhos. Descansa na minha sombra, Ségula, porque o trono da sua história te espera. Nós quebramos a bomba de dúvida, é só coincidência, antes que ela chegue. Nós desmontamos a crise de distração antes que seja lançada contra o ritual. Nós dissolvemos o isolamento do que vê demais antes que ele forme parede em volta dessa casa. Você está comprometido. Você está comissionado. Você está enviado. Você está comprometido. Você está comissionado. Você está enviado. Você está comprometido.
Você está comissionado, você está enviado. Não diga amém ainda, senta nisso por um momento, sinta o peso do que acabou de acontecer. Sinta o óleo da unção descendo e a fuligem do sequestro sendo lavada do seu rosto. Sinta a pele de rei respirando por baixo dos trapos que caíram. Agora, você pode dizer amém. Eu te vi naquele almoço em que sua conquista virou silêncio na mesa. Não abra os olhos ainda. O selo está fresco sobre a sua testa. O que foi selado aqui agora vai ser testado na próxima vez que alguém da sua família te olhar com desdém e tentar te lembrar de um erro do seu passado para apagar o brilho do seu futuro. Quando aquele olhar de julgamento cruzar a sala, o invejoso não aceitará sem luta o que acabou de ser decretado sobre você. E quem foi comissionado sem cobertura, caminha no campo aberto. A unção foi confirmada no céu. Agora ela precisa sobreviver a esse próximo desdém familiar que tentará restabelecer a sua amnésia. Os 7 motivos espirituais pelos quais os escolhidos enfrentam tanta inveja está no primeiro comentário fixado, logo aqui abaixo. Não como substituto do que você recebeu nesta mensagem, como companhia para defender o que foi selado. Porque unção sem cobertura apodrece no próximo olhar de desprezo que tentar apagar o seu brilho original. E o invejoso conta exatamente com essa próxima tentativa de te diminuir, para que você esqueça que é ségula. Menos que um sorvete no fim da tarde para tentar esquecer que o seu nome foi esquecido na lista de convidados. Menos que um pão de queijo na padaria enquanto você decide se vai continuar sendo a sombra de si mesmo. Com garantia de 7 dias. O risco é nosso, a mão é sua. Clica agora, enquanto o decreto ainda está vivo no teu peito. Não amanhã, não depois do banho, não depois de falar com alguém, porque a primeira pessoa com quem você vai falar vai ter uma opinião razoável que vai custar o escudo da sua casa, porque quem deixa para depois, deixa para nunca. E o invejoso já sabe disso. Ele contou com o depois quando você recebeu a última mensagem que transformou você, e a anterior, e a que veio antes dela. Essa não vai ser mais uma. Essa voz que sussurra agora, será que eu preciso mesmo disso? Eu posso resolver sozinho depois. Isso é apenas marketing. Eu já sei quem eu sou. Melhor economizar esse valor agora. Essa voz não é sua. Ela soa como sua. Usa o seu vocabulário. Conhece as suas desculpas, mas ela é a voz daquele que perdeu hoje no tribunal do céu e está tentando recuperar terreno antes do seu próximo desdém na mesa de jantar. Cada segundo que essa voz ganha é um segundo que o decreto perde temperatura. Clica antes do invejoso falar mais alto que o decreto que acabou de ser selado em cima da sua cabeça. É o fim da sua amnésia. O choque da sua verdadeira identidade só começou, escolhido. Mas existe uma tática de isolamento que o invejoso vai usar amanhã cedo para tentar te calar e te fazer voltar para a carvoaria. Eu gravei um vídeo específico sobre como José venceu o silêncio da prisão. E você precisa ver isso agora para não cair na armadilha do deserto. Clica no vídeo que aparece na sua tela agora. E ainda nesse vídeo escolhido, antes de eu selar essa hora com você, eu preciso te fazer um último pedido, de coração para coração. Nós não temos grandes investidores por trás deste canal, nem vendemos espaço para anúncios que distraiam você da mensagem de Deus. O que sustenta cada produção, cada pesquisa no hebraico e cada palavra que chega na sua casa é a generosidade voluntária de quem foi tocado pela verdade. Se essa mensagem de hoje limpou o seu espelho e trouxe o seu nome de volta, considere deixar uma semente de qualquer valor no nosso link de doação, que está logo abaixo do livro digital, no primeiro comentário fixado. Essa doação que garante que o próximo escolhido, que hoje está chorando no poço, receba esse mesmo abraço profético amanhã. Esse foi o meu último pedido. Te espero lá, escolhido. Agora, diante do céu e da terra, eu assino com meu nome este novo tempo. Eu digo sim com toda a minha força, a identidade de ségula que foi restaurada em mim. Eu escrevo amém nos comentários com toda a intenção da minha alma, selando que a amnésia espiritual não tem mais poder sobre a minha mente. Este é o meu contrato de realeza, assinado no dia de hoje. E enquanto você sela esse momento,
Pense em alguém que precisa exatamente do mesmo escudo que você recebeu aqui hoje. Alguém que está vivendo como escravo em uma carvoaria espiritual e esqueceu que carrega o DNA do rei porque sua identidade foi sequestrada. Manda essa mensagem para ela agora. E se ela quiser ir além, o link de Os 7 Motivos dos Escolhidos está no primeiro comentário fixado, esperando do mesmo jeito que esperou por você. Não é favor seu, é serventia. E o céu vê. Está feito. O que foi entregue aqui foi entregue. Você não é a mesma pessoa que era quando apertou o play. Sente essa gravidade por mais um momento. A túnica de seda agora é a sua pele. A próxima vez que alguém da sua família tentar te diminuir na mesa de jantar, pode esperar mais 10 segundos, porque você agora sabe quem é. Ségula.